para a resolução da questão 55. Mais uma questão de conceito de cinemática de movimento e repouso. Quando a posição do corpo mudar em relação ao dado referencial, diremos que esse corpo encontra-se em movimento em relação a esse referencial. Ou seja, para a gente identificar se o corpo está em movimento ou em repouso, vai verificar se a posição do corpo muda em relação ao referencial. Se mudar, vai estar em movimento em relação ao referencial. Como consequência, se a posição consequência 2, ó, definição, ó, vou colocar uma 2, ó. Se a posição muda, passando ao referencial, repouso. Repouso. Se está mesma posição, repouso. Se muda a posição, como ele falou aqui, ó, vai em movimento. Se a posição não muda em relação ao referencial, vai estar em repouso. Então, levando-se em consideração o movimento relativo entre dois corpos, enquanto o movimento relativo entre dois corpos, o movimento é relativo, né? Tanto o movimento como o repouso vai estar relativo em relação ao referencial, né? Pode-se dizer que um automóvel a 120 km por hora se encontra em movimento em relação a qualquer referencial. Opa, aqui, ó, tá errado. Ó. Não é em relação a qualquer referencial. Falso. Ele pode estar em repouso em relação a um referencial, mas pode estar em movimento em relação a outro referencial. Aqui não foi dado o referencial, então não pode dizer isso aí não. Uma pessoa sentada em uma cadeira encontra-se em repouso em relação a qualquer referencial? Não. Falso também. Quando tivesse em qualquer referencial, vai ser sempre falso, hein, galera? Falso. Porque eu tenho que observar se a posição muda ou não muda em relação ao referencial. Essa é a ideia para saber se está em movimento ou em repouso. Um passageiro dentro de um ônibus encontra-se em movimento em relação a qualquer referencial? Também, ó, o que tiver qualquer referencial, você pode desprezar. Você não pode dizer se está em movimento ou em repouso, não pode verificar se a posição muda ou se a posição não muda. Ele não deu o referencial, então, qualquer referencial. Então, ele pode estar em movimento em relação a um referencial, mas pode estar em repouso em relação a outro referencial. Então, é falso. Dois carros que se deslocam em linha reta a 80 km por hora, ó, em um mesmo sentido, encontra-se em repouso entre si. Então eles estão no mesmo sentido. Se está no mesmo sentido com a mesma velocidade, a posição não muda. Aqui, ó. A posição está na mesma velocidade, mesma velocidade, mesmo. Então a posição em relação de um carro em relação ao outro não vai mudar. Vai ser sempre a mesma distância entre ambos. Então, ó, vai estar em repouso. Então, verdadeiro. Gabarito, letras E. Não, letras não, desculpa. Letra D de que doideira. Vamos analisar, é. Um semáforo encontra-se em repouso em relação a um carro que passa embaixo dele. Ó, o carro não está se aproximando do sinal. Quando o carro se aproxima do sinal, tanto a posição do sinal em relação ao carro, como a posição do carro em relação ao sinal muda. Aqui, ó, a posição muda. Aqui a posição muda aqui, ó. Não muda. Se a posição muda, vai estar em movimento. Está em movimento e não em repouso. Falso. Falsa.
Gabarito realmente é a letra D. Então, ó, conceito de movimento e repouso tem que relacionar com algum referencial. E analisar se a posição mudar, vai estar em movimento, o corpo vai estar em movimento em relação àquele referencial. Se a posição não mudar, o corpo vai estar em repouso em relação àquele referencial. Então, essa análise que a gente tem que fazer em relação a um corpo, se ele está em movimento ou em repouso em relação a algum referencial, ok? Espero que tenha gostado da resolução. Deixe o like, se inscreva no canal e até a próxima resolução. Fui!